Eu quero convidar então você a abrir sua Bíblia comigo ou acessar a sua Bíblia aí no celular. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos de 8 a 10. Se tiver algum pai e mãe com crianças para apresentar, vocês podem ficar aqui junto com a Manu e logo após o término da palavra, nós estaremos com a apresentação de crianças. Então, pais e mães, nós apresentamos até 13 anos. Se você tem filhos, bebês, crianças ou pré-adolescentes que não foram apresentados no primeiro domingo do mês, nós fazemos a apresentação. Então, você pode ficar aqui junto com a nossa irmã Manuela, ela vai orientar como é a nossa apresentação, tá bom? Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, nós vamos ler de 8 a 10. Essa é a parte 2 dessa mensagem. É uma série que nós estamos fazendo com esse texto. Começamos com a parte 1 em dezembro. Depois eu ministrei na nossa conferência de avivamento a parte 2. E eu estou, na verdade, repetindo o que eu ministrei na conferência de avivamento durante o carnaval. E domingo passado eu comecei a parte 2 e hoje eu vou finalizar aquilo que falamos domingo passado. Então vamos ler aqui esse texto. Diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Senhor, nós confiamos, Espírito Santo, que o Senhor que inspirou essas palavras a serem escritas é o mesmo Espírito que está agora habitando em nós e pairando sobre esse lugar. Então eu peço, Espírito Santo, que você abra os olhos do nosso coração. Oramos por entendimento espiritual agora esclarecido, iluminado pela tua presença. Oramos também, Espírito Santo, para que não haja distrações, não haja agora nada que atrapalhe a tua palavra, nem sonolência, nem incredulidade, nem indiferença. Assumimos agora autoridade nesse ambiente e declaramos agora fome e sede em nossos corações. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, na primeira parte, eu falei sobre a cama que essa mulher rica, ela providenciou naquele quarto, para o profeta Eliseu. Ela se preocupou em hospedar bem o profeta. E então ela disse: marido, vamos fazer um quarto para esse homem de Deus. Todas as vezes que ele passar por aqui, a gente recebe ele. E claro, o quarto teve que ser mobiliado. E então ela coloca uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candeeiro. Então eu já falei sobre a cama. Cama como lugar de descanso. Um lugar onde precisamos renovar as nossas forças, primeiramente forças espirituais. Esse lugar de descanso você só encontra em Deus. Esse lugar de descanso onde lançamos sobre ele toda ansiedade, fardos, preocupações, tudo aquilo que está nos afligindo. Em Deus nós encontramos descanso. Por quê? Porque Jesus é chamado de Senhor do sábado, o Senhor do descanso. Então, não é apenas um dia da semana que nós devemos separar para descansar, mas nós temos em Cristo agora, na pessoa dele, nós temos o descanso que nós precisamos. Então, falei de descanso espiritual, falei de descanso emocional e falei de descanso físico também. A necessidade que nós temos de ter um dia na semana para nós podermos ter tempo com a família, termos tempo para nós mesmos, para descansar. É importante que você tire férias anuais, que você realmente priorize o descanso, não apenas físico, mas emocional e espiritual. Então, essa foi a primeira parte. Domingo passado, eu comecei a falar sobre a mesa, segundo objeto que a mulher coloca ali no quarto de Eliseu. Foi uma mesa.
E eu falei sobre hospitalidade, né? Nós lemos o Salmo 23, verso 5. Salmo 23, verso 5 diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então Davi, ele começa falando: o Senhor é o meu pastor, mas ele transiciona para: o Senhor é o meu anfitrião. Então os primeiros versículos do Salmo 23 é o Senhor como pastor de Davi, mas a partir do verso 5, agora nós temos o Senhor como um excelente anfitrião. Então para Davi, Deus era o seu pastor, era aquele que cuidava da sua alma, mas Deus também era aquele que preparava uma mesa de banquete. E eu falei, queridos, de conceitos errados que nós temos de Deus. Nós precisamos ler a palavra para ter revelação, porque às vezes nós temos uma imagem errada de Deus. Nós somos mais como empregados de Deus, né? E Deus é como se fosse um tirano, um ditador, como se ele fosse apenas um patrão. Nós não desfrutamos da presença de Deus, uma imagem errada de Deus que provoca uma imagem errada de nós mesmos. E eu falei sobre o filho mais velho, né, do pai do filho pródigo, o irmão mais velho do filho pródigo, que tinha esse sentimento. Ele estava ali e não desfrutava da presença do pai, ele não desfrutava do que o pai, né, tinha como bens, ele se sentia como um empregado. Eu falei também sobre cabeça ungida. Primeiro eu falei sobre: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. Então eu disse: olha, quando nós estamos na presença de Deus, mesmo que tenha inimigos externos, mas esses inimigos, eles não podem nos atacar, porque nós estamos protegidos pelo nosso anfitrião, né? E fiz toda a referência com relação à hospitalidade oriental. Unges a minha cabeça com óleo. Isso daqui era o sinal de um bom anfitrião recebendo o seu convidado. Ele preparava um óleo perfumado e derramava sobre a cabeça daquele convidado, dizendo: você é bem-vindo aqui. E a cabeça ungida fala dessa generosidade de Deus nos receber, e que nós precisamos atender o convite de Deus. E então eu terminei com: meu cálice transborda, que essa é a abundância da vida do Espírito. O Espírito Santo tem uma vida abundante para nós vivermos todos os dias. O nosso copo, ele pode transbordar com a presença do Espírito. Se você quiser aprofundar mais no que eu já falei, né, que eu fiz agora um rápido resumo, você pode ir no canal do YouTube aqui da nossa igreja, e lá estão as 2 mensagens sobre o que eu acabei de falar. Mas hoje vamos então para a mesa como lugar de intimidade. Lucas capítulo 7. Ou você me segue no telão, ou você pode então abrir aí a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia. Lucas capítulo 7, versos 36 a 38. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Jesus recebe convite para ir à casa de um fariseu. Fariseu era uma seita religiosa, uma das seitas religiosas que existiam ali na época do ministério de Jesus. Os fariseus começaram muito bem. Os fariseus, voltando no tempo, 100 anos antes de Cristo, os fariseus começaram como uma seita religiosa que queria se separar do judaísmo tradicional, porque o judaísmo estava meio que contaminado. Então eles queriam mais pureza. E eles então iniciaram esse movimento chamado de farisaísmo. Mas os fariseus, eles caminharam pelo caminho do orgulho. Então, fariseu se tornou sinônimo de alguém religioso,
orgulhoso. E eu creio que muitos de nós, né, temos trilhado o caminho do farisaísmo. Inclusive uma música que viralizou esses dias, né, de uma menina lá do Pará, chamado Evangelho dos Fariseus. E essa letra denuncia posturas erradas da igreja, dos líderes da igreja, né, de pastores que se aproveitam do Evangelho para ter lucro próprio, para promover seu nome, celebridades, né, artistas gospel que cobram aí cachês altíssimos e que estão enriquecendo, né, em nome do Evangelho de Jesus. Uma pessoa me perguntou o que eu achava da música. Então eu disse, olha, eu ouvi, li a letra e infelizmente é a realidade de uma boa parte do Evangelho no Brasil. Porém, eu não me encaixo, né, nessa denúncia. Por quê? Porque eu tenho muito cuidado em viver aquilo que prego. E aquilo que eu estou pregando, que eu ainda não estou vivendo, eu preciso deixar claro. Queridos, olha, eu estou me esforçando para viver isso que eu estou pregando. E eu disse, olha, e nós temos um compromisso de fazer do CCA uma igreja que não seja de fariseus. Então, a minha resposta é essa, né? Para que a gente possa, irmãos, não viver um evangelho de fachada. Crentes apenas de nomes. Mas que às vezes na vida diária, na prática, a gente nega aquilo que a gente crê. Praticamos totalmente contrário ao que a gente canta, ao que a gente prega, ao que a gente diz professar como fé. Então, voltando aqui, o fariseu convida Jesus para jantar na sua casa. E depois, né, Jesus faz algumas observações. Olha, você me convidou, mas você não preparou a bacia com água para eu lavar os meus pés. E a toalha para eu enxugar os meus pés. Um bom anfitrião faria isso, né? E eu falei domingo passado sobre isso. Você não me saudou com o ósculo, com o beijo, que é a saudação esperada de boas-vindas. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas essa mulher, e aí Jesus está apontando para aquela mulher pecadora, provavelmente uma prostituta, e Jesus disse, olha, mas essa mulher, desde que eu entrei, ela não para de regar meus pés com suas lágrimas, de enxugar meus pés com seus cabelos. Ela não para de beijar meus pés, e ela derramou sobre mim o bálsamo precioso que ela tinha. Então Jesus, irmãos, ele na verdade está dizendo, olha, você fariseu, apesar de religioso, você foi um péssimo anfitrião. Você não soube me receber. Gente, ele estava recebendo Deus em sua casa. Talvez ele não sabia, mas ele perdeu a grande oportunidade de receber Deus, Filho, em sua casa da maneira adequada. Sabe, às vezes nós estamos deixando escapar as oportunidades que Deus nos dá. O escritor aos Hebreus diz, olha, sejam hospitaleiros, recebam bem todas as pessoas. Por quê? Alguns, hospedando pessoas, na verdade estavam hospedando anjos e não sabiam. Então, nós não podemos, queridos, ser como esse homem. Perdeu a grande oportunidade de honrar Deus com a sua vida, com as suas atitudes. Mas essa mulher, ela vai além. Se formos comparar entre uma bacia de água e lágrimas, lágrimas têm muito mais significado. Lágrimas são expressões da nossa alma, né? Para você chorar, você precisa ter um toque em suas emoções, a não ser que você seja uma atriz, um ator, né, que chora, né? Eu não consigo chorar sem que nada me emocione. Eu gosto de chorar na presença de Deus. Eu gosto de lágrimas nos meus olhos, porque lágrimas são expressões do coração, do afeto.
E ele está dizendo, aquela mulher regou meus pés com lágrimas. Aquela mulher beija os meus pés. Ela foi além. É isso, queridos, que faz a diferença entre um adorador e alguém que é apenas um religioso. O adorador, ele vai além, ele excede, ele ultrapassa, porque ele ama. E a pessoa que nós amamos, nós, às vezes, até ultrapassamos o que aquela pessoa está pedindo. Porque você ama, porque você quer honrar, porque você quer agradar. Jesus disse, olha, você não derramou óleo na minha cabeça, mas essa mulher quebrou o vaso de alabastro. Era um vaso que tinha um gargalo fino e comprido, e o vaso tinha que ser inutilizado. Ela quebrou o vaso e não podia mais, aquele vaso estava perdido. O unguento que tinha nele tinha que ser todo usado. E outra coisa, era típico daquela cultura as mulheres guardarem o unguento, o vaso, para o dia do seu casamento. Apesar dela ser chamada de pecadora, mas eu acredito que ela alimentava a esperança de que um dia ela iria casar. Então essa mulher, ela vai além, ela ultrapassa. E eu quero te dizer, Deus está esperando isso de nós. Que a gente vá além da religião. Que a gente vá além do que a gente já aprendeu. Eu sou crente há 36 anos. Eu sei tudo de igreja que você imaginar. Eu já vivi tudo. De igreja, de culto, de acampamento, de conferência, de escola. Tudo que você imaginar em igreja eu já participei. De viagem missionária. Até teatro eu já fiz. Você não acredita, mas eu já fui relógio. Já cuidei de crianças com Cristiano no Paraguai. Já fui professor de crianças. Ou seja, no mundo religioso, eu sei muito bem o que é isso. Mas sabe o que Jesus está pedindo de mim hoje? 36 anos depois que eu conheci Ele, vou fazer 37 anos de convertido em julho. Jesus está me pedindo, Marcos, me dá teu coração. Eu quero teu coração de novo. Eu quero tua devoção, eu quero teu amor. Eu quero que você me ame como se você estivesse me conhecendo hoje. Porque isso é o que vale diante de Deus. Não é quanto tempo a gente tem de igreja. Não é se a gente frequenta culto, se a gente participa dos ministérios. Jesus está querendo gente que tem relacionamento com Ele, que é apaixonada. Essa mulher, ela era uma mulher rejeitada, mas ela encontrou em Jesus espaço. E por que eu falo de intimidade aqui? Porque ela soltou os cabelos. Ela não ia enxugar os pés de Jesus com cabelos presos. Ela soltou os cabelos. E uma mulher só soltava cabelo em sua casa. Uma mulher não aparecia com cabelos soltos na presença de desconhecidos. Os cabelos dela provavelmente eram longos. Para ela enxugar os pés, você não vai enxugar os pés de alguém que está, né? Lembrando que a mesa era uma mesa baixa. Jesus sentado com as pernas cruzadas, né, no chão. A mesa era baixinha, não tinha cadeira alta como nós temos hoje. E ela vai por trás, se aproxima. Que ousadia! Ela ouviu falar que Jesus estaria lá. Ela diz, eu vou. Eu entro nessa casa e eu vou fazer algo que vai surpreender Jesus. Sabe, irmãos, é isso. Inclusive essa tônica, o Espírito Santo não deu de manhã. De manhã eu preguei, né, a mesma mensagem, mas para uma outra direção. Mas eu sinto nessa tarde o Espírito de Deus querendo quebrar a religiosidade em nosso coração. Porque nós estamos acostumados com Deus. Nós estamos acostumados com o culto, acostumados com uma célula. De costume.
E quando nós estamos acostumados, nós apertamos um botão chamado piloto automático, igual aquele que tem no avião. E o piloto automático funciona. Você vai fazendo tudo por fazer. Não tem amor, não tem devoção, não tem um coração queimando. Faz por fazer. Faz porque o outro está fazendo. Faz porque, afinal de contas, essa igreja pede. Se eu não fizer, vão perguntar. E a gente vai, irmãos, no piloto automático. Eu aprendi isso com Marcos Witt, eu sempre falo dele, né? E no livro Adoremos, ele diz que na adoração nós podemos ligar o piloto automático. O que é isso? Você já sabe a letra, você já sabe a música e você canta feito um papagaio. Você repete. Mas o seu coração está lá no que você está cantando? Deveria, mas às vezes não está. A gente está cantando aqui, maravilhoso é estar em tua presença. Gente, aquela irmã veio com o mesmo vestido de domingo passado. Veja, você está cantando. Não limparam essa igreja no intervalo. Não é possível. E você está ali cantando. Mas a tua mente está totalmente longe, desconectada. O teu coração não está conectado. E o nome disso é religiosidade. Religiosidade é quando a gente substitui relacionamento por regras. Imagina eu me relacionando com o Cristiane com base de regras. Todo dia eu falo a mesma coisa, todo dia eu cumprimento ela do mesmo jeito, eu falo as mesmas frases. Ela vai dizer, endoideceu, o homem ficou doido, vamos levar ele para o médico. Porque ele repete a mesma coisa todo dia. Mas nós temos relacionamento. Até de manhã eu estava dizendo, né? Eu sou melancólico, né? Então eu sou muito contemplativo. Isso é muito bonito, né? Eu gosto muito desse meu lado. De contemplar, né? Paisagem, pôr do sol, estrelas. Nascer do sol não é muito comigo não, porque eu gosto de dormir. Então, poucos nasceres do sol eu presenciei. Mas, pôr do sol, nuvens, formato das nuvens, gosto muito. Mas às vezes, por eu ser contemplativo demais, eu acabo estando só no meu mundo, me virando para dentro. E esses dias eu acordei com uma voz. E essa voz dizia, Marcos, precisamos sair, nós dois. Aí será que eu estou sonhando? Será que a Cristiane está falando? Mas aí eu continuei dormindo, né? Aí no outro dia, eu me lembrei da voz. E tinha sido Cristiane, de madrugada, né? Falando, precisamos ter prioridade entre nós dois. Porque nós atendemos pessoas, visitamos pessoas, aconselhamos pessoas, pregamos, ministramos, mas nós precisamos de relacionamento. Porque senão seremos dois desconhecidos, morando debaixo do mesmo teto, mas não temos relacionamento. Alguém sabe dessa realidade aí? Ninguém levantou a mão, mas vocês são santos demais, né? Tudo bem, não vou expor ninguém aqui hoje. Mas eu sei, se eu não alimento o meu relacionamento com Cristiane, nós vamos completar 30 anos de casados. Não parece, eu sei que eu sou muito jovem, né? Vamos fazer 30 anos, ano que vem. É que eu já estou, né, arredondando a data mais empolgante, né? 30 anos. Em 30 anos, se nós não nos renovarmos, se a gente não viaja juntos, se a gente não sai juntos, se a gente não se elogia, se eu não faço alguma surpresa, esse amor acaba. Esse amor envelhece. Assim é com Deus, queridos. Deus está nos chamando nessa noite, renovação do nosso amor por Ele. Uma devoção, um amor apaixonado. Um amor ardente, vai além da religião. Então, mesa é um lugar de intimidade. Intimidade. E de manhã também eu falei algo bem importante.
antes de passarmos para o alimento, né, será o terceiro ponto aqui e encerrar. Mas antes de falar sobre alimento, eu quero te dizer, priorize o tempo de mesa com a sua família. Pelo menos uma refeição, faça com toda a sua família sentada à mesa. Mesa posta, coloca a melhor louça, tira copo de extrato de tomate da mesa, irmã. Oh, meu Deus do céu, faça isso não. Coloca a mesa, não fica servindo dentro de panela com preguiça. Isso é horrível. Fala, Senhor, nessa noite. Os homens estão aí dizendo isso. Fala. Coloca uma mesa bonita. Seu marido, seus filhos, a sua família sentada à mesa. Outra coisa, não permita que conversas estraguem aquele momento. Vigia o tipo de conversa. Teve um dia que a gente preparou um momento tão gostoso, não lá em casa, mas uma conversa, começaram a falar de política, eu digo, pronto, vai acabar com a comunhão agora. Aí eu já fui, não vamos falar mais de política não, vamos mudar de assunto. Não permita isso. Sabe, aquele momento de desfrutar. Cristiane, ela é muito assim, ela está de parabéns. Ela é uma mãe exemplar, uma mulher de Deus, mas ela é uma dona de casa exemplar. Aquilo que ela compra alguma coisa, vamos usar. Por quê? Porque guarda lá no armário, aí não usa. Não, um dia a gente usa. Morre e fica tudo. Não, vamos usar. E a gente sempre almoça juntos. Ou a gente janta juntos, né? Como Adriel hoje está em Arco Verde, Pedra, né? E às vezes ele não vem almoçar, mas a gente prioriza isso. E nossos assuntos na mesa são assuntos da Bíblia, dúvidas, teologia, arminianismo versus calvinismo. É bem legal os nossos assuntos. Escatologia, o último vídeo que a gente assistiu. Priorize esse momento. Esses dias nós já estamos até nos antecipando, né? Adriel vai casar ano que vem. E eu já pensando, né? Adriel vai se tornar um visitante aqui. Então vou aproveitar, né, que ele está lá. Vamos desfrutar desse momento. Vamos marcar a vida uns dos outros. Vamos demonstrar isso. Então, de manhã eu comentei e eu senti de falar isso também para vocês. Mas vamos então para a terceira parte aqui. Mesa é hospitalidade, falei domingo. Mesa é intimidade, que foi essa parte que eu falei, agora acabei de falar. E mesa é alimento. A gente senta à mesa para comer. Então vamos ler o Salmo 81. Salmo 81, verso 16. Na verdade, de manhã, a gente leu, não estava no slide, mas eu li o Salmo 81 a partir do verso 8. Então eu vou fazer isso também aqui com vocês. Salmo 81, a partir do verso 8. Deus estava fazendo umas queixas com seu povo. Usando a vida de Asaf, o salmista, Asaf se tornou porta-voz de Deus. Deus falou através da vida dele. E aí o Senhor diz, verso 8, tá? Salmo 81, 8. Ouve, povo meu. Então Deus está chamando a atenção do seu povo. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Exortação na Bíblia é quando Deus chama para perto, certo? É chamar, a palavra exortar é isso. É chamar para perto, para você encorajar e depois socar. Essa é a minha definição de exortação, tá? Você chama para perto, encoraja e depois você dá um nocaute. Porque a gente precisa às vezes ser nocauteados pelo Senhor, né? Vou melhorar. Você é chamado para perto para Deus então falar ao teu coração as correções que Ele tem para fazer. Então exortar é isso. Exortar não só é correção. Não, exortar é chama para perto, encoraja e corrige.
e depois termina encorajando. É o princípio que a gente aprendeu com a nossa liderança, né? Pastor Paulo Jeff, pastora Rebeca, pastor Eibe, pastora Andréia, pastor Ivanildo e a pastora Cléia ensinam isso. Como é que você faz? O sanduíche. Sanduíche é uma fatia de pão, recheio, outra fatia de pão. Então é assim que Deus faz. Deus, ele chama para perto uma fatia de pão. E encoraja, fatia de pão. Corrige, recheio. E depois, outra fatia de pão, Deus encoraja novamente. Deus, ele estimula a fé, a mudança. Então, a gente sempre tem que fazer isso, certo? Você vai corrigir seus filhos, você encoraja, elogia, fatia de pão. Aí sim, corrige, a gente não tem que ter medo de corrigir, recheio. Termina encorajando e elogiando novamente, fatia de pão, tá bom? É o sanduíche da exortação. Então aqui Deus diz: Israel, ouve, povo meu, eu quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses. É um apelo de Deus aqui àquela nação. E eu creio que esse é o apelo de Deus para nós hoje. Porque nós somos muito parecidos com Israel. Tendemos à desobediência, a nos afastarmos do Senhor, a nos esfriarmos por qualquer coisa. Às vezes somos excessivamente críticos, melindrosos. Vamos admitir isso, não é? Às vezes tudo nos fere, nos ressente. Então, somos como Israel. Não haja no meio de ti Deus alheio. Verso 9. Nem te prostres ante Deus estranho. Deus está corrigindo então aqui a idolatria daquela nação. Mas vamos lá, verso 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Deus está dizendo: Israel, lembra da tua história comigo. Lembra que eu fui lá com braço forte e te tirei do Egito. Hoje, o que é que Deus está nos dizendo? Lembrem-se de onde vocês saíram. Lembrem-se da salvação que o Senhor efetuou em tua vida. Em que condição você se encontrava antes de Jesus? Lembre-se. E aí o Senhor diz: abre bem a tua boca. É igual o provérbio dito popular: quem não chora, não mama. Abre a tua boca. Sabe como nós abrimos a boca para Deus encher? Quando nós, queridos, oramos, quando nós falamos com Deus, quando nós adoramos, quando nós elogiamos a Deus, quando nós clamamos. Há muitas formas de abrir a boca. Só que tem pessoas que querem ser alimentadas com a boca fechada. Não oram, não adoram, não clamam, não apresentam diante de Deus as suas demandas, não falam, não verbalizam, não expressam e querem respostas. Deus está dizendo: abre a boca. Não para reclamar, mas para clamar, para adorar. Abre bem a tua boca. E Deus está dizendo: eu vou encher. Isso tem tudo a ver com o último versículo que a gente vai ler, tá? Mas daqui a pouco chegamos lá. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Olha novamente, Deus volta aqui a sua queixa, derramando, Deus está derramando aqui suas afeições, seu coração. Meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus que os tirou da terra do Egito, pois eles não quiseram escutar a minha voz, não atenderam a minha voz. E o verso 12, nesse capítulo, nesse salmo, Salmo não tem capítulos, mas nesse salmo, o verso 12 é muito forte. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Olha para mim, nunca queira chegar nesse versículo. Nunca ouse chegar nesse ponto aqui, porque para alguns esse ponto é sem volta. É quando alguém decide fazer sua própria vontade.
não ouve mais Deus, insiste às vezes com uma coisa. Eu já vi pessoas insistindo com Deus numa coisa, insistindo. E aqui Deus está dizendo, ok, vocês estão entregues à teimosia do seu coração. Que coisa. Meu Deus, isso me causa um temor tão grande. Porque Deus deixar que alguém siga a teimosia do seu coração, uma vez que o nosso coração é corrupto, e eu já vi, querido, gente insistindo, e Deus disse, ok, siga a teimosia do seu coração. E sabe qual foi o resultado? Destruição. Porque nós não somos capazes em nós mesmos. Eu sei que isso contradiz a teologia coach, tá? Mas eu vou contradizer. Nós não somos capazes em nós mesmos de achar que somos suficientes, sábios o bastante para a gente governar a nossa vida sozinho. Eu dependo de Deus. Eu dependo da sua orientação. Eu dependo da sua sabedoria. E eu já disse, Senhor, livra-me de mim mesmo. Porque o meu maior inimigo não é Satanás. Meu maior inimigo é Marcos Alexandre Pires da Rocha. Livra-me de mim mesmo, Senhor. Livra-me da teimosia do meu coração. Querido, eu já fui teimoso em algumas situações. E todas as vezes que eu fui teimoso, eu quebrei a cara. Eu tive prejuízo. Prejuízo financeiro, às vezes. Então, não faça isso. O 12 deveria ser um versículo que você vai grifar e vai dizer, nunca eu vou me encaixar nesse versículo. Senhor, eu não vou andar na teimosia do meu coração. Eu vou andar na vontade do teu coração. Eu vou perguntar o que tu queres. Vamos continuar. Ah, se meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos. De novo, né? Deus volta a esse lamento. Olha o que Deus diz. Eu abateria o inimigo. Eu destruiria os seus inimigos, Israel. Eu deitaria mão contra os teus adversários. Os que aborrecem o Senhor se lhe submeteriam e isto duraria para sempre. Gente, Israel está sofrendo até hoje. 4.000 anos de história. Tudo isso que Israel está passando. Porque Israel insistiu na teimosia do seu coração. Deus tem um plano para Israel. Deus ama Israel. Ao contrário do que a nossa liderança maior falou esses dias. Eu até clamei por misericórdia. Senhor, tem misericórdia do Brasil. Porque abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Senhor, não leve em conta o que o nosso presidente falou. Por favor, nós vamos abençoar Israel. Mas Israel está acossado pelos inimigos, pressionado pelos inimigos por causa de desobediência. Primeira desobediência de Abraão e Sara. Num plano arquitetado por Sara. Abraão, já que eu não te dou filhos, toma minha serva Agar e gera um filho com ela. Gerou Ismael. Ismael é o pai de todos os árabes. Começou dali, irmãos. Um jeitinho. Quando a gente quer dar um jeitinho, não queira isso. Não dê jeitinho em nada. Queira a vontade de Deus. Eu contei o testemunho do que eu vivi essa semana. Essa semana eu fui muito tentado a dar um jeitinho. Domingo passado eu pedi oração aqui. Pedimos oração no início do mês. Que nós estamos num processo aí de construção da nossa casa. E o financiamento não estava avançando. Estava travado. Muitos documentos, muitas exigências e nada avançava. Mês de janeiro, dia 19, nós estávamos de férias. E eu recebi uma mensagem do corretor dizendo que o dono do terreno queria desistir do negócio. Eu nem falei para a Cristiana, se eu disser uma coisa dessa, eu acabo com as nossas férias. A gente tinha mais uns dias pela frente. Eu digo, não, eu vou esperar a gente voltar para Garanhuns e eu conto. Né? E eu
disse, corretor, faça o seguinte, diga ao dono do terreno que até o dia 15 de fevereiro a gente vai acertar. Mas foi pela fé, irmãos, foi... Sabe quando você fala uma coisa que você vê que foi o próprio Espírito Santo, depois que eu falei, digo, meu Deus do céu, se eu não assinar esse contrato, vai sair de onde esse dinheiro? Mas falei, diga a ele que até o dia 15 vai ter uma resposta. Dia 4 de fevereiro nós oramos aqui no culto, alguns irmãos sabem, nós oramos e no dia 8 de fevereiro nós assinamos o contrato. Amém? Então, esse foi uma parte do testemunho. Assinado o contrato, vamos agora para as outras etapas, né? E tínhamos um prazo, 30 dias, para o contrato ser registrado no cartório. Para ser registrado no cartório, tinha um trâmite na prefeitura, ou seja, 30 dias. E foi passando o tempo, passando o tempo. Quarta-feira, agora, eu me lembrei, eu disse, deixa eu olhar aqui o prazo. Quando eu olhei o prazo, irmãos, faltava apenas 10 dias. E estava lá, parado na prefeitura. A questão de cálculo de imposto, de transferência. E, queridos, eu cheguei para a igreja domingo passado e pedi oração novamente. Irmãos, orem para que saia todo entrave, todo obstáculo e a coisa avance. Oramos domingo, né? Irmãos, quarta-feira, quando eu soube desse prazo, eu cheguei aqui, Cristiane, vamos orar. Porque estava com a pastora Cléo, vamos orar, porque eu preciso de que o Espírito Santo me diga alguma coisa, que ele me leve para algum lugar, que eu fale com alguém, que alguém me diga alguma coisa, porque o cálculo tinha sido feito muito acima, não era a realidade, o imposto tinha sido calculado em cima do financiamento total, e era só em cima do valor do terreno, então eu ia pagar 2,5 vezes a mais de imposto. E eu disse, Deus, eu dependo de Ti. Eu não quero depender de influência política, né? Eu não quero ficar devendo nada para ninguém. Eu não quero, né? Eu até liguei para o pastor Ivanildo, está acontecendo isso, isso e isso, o que é que o senhor acha? Eu devo pedir ajuda e tal. O pastor Ivanildo, Marcos, sim, você não está errado, porque você não está pedindo para não pagar. Você quer pagar o justo. Né? Você quer pagar o valor justo, então não está errado. Mas pastor, eu não sinto paz, eu não queria ficar devendo, sabe, nada a ninguém, especialmente favor político. Eu não quero. Aí ele disse, ok, então entrega a Deus e deixa Deus fazer. Irmãos, quando nós saímos daqui, fui deixar a Cristiane, e veio uma vozinha assim, vai em fulano de tal. E eu fui em uma pessoa, conversar com ela, e essa pessoa trouxe a solução. Sabe, em uma conversa ali de 15 minutos, foi resolvido. Eu estou resumindo porque tem muitos detalhes, mas eu saí de lá. Sabe quando você sai flutuando? Desci aqui para a caixa, peguei a assinatura novamente do gerente, fui para a prefeitura, dei entrada. Deus usou pessoas, claro que Ele usa pessoas, mas Deus foi abrindo o caminho. O Hernandes sabe aqui, né? Hernandes é testemunha de quantas vezes eu passei ali pelo ponto. Ele estava lá e ele, e aí pastor, estou indo lá de novo. Acho que foi umas 7 vezes, no mínimo, em uma semana. E nesse dia, eu desci da prefeitura com um sorriso aqui. Disse, Hernandes, última vez que eu vim aqui, porque Jesus solucionou. Paguei o imposto como realmente era para ser pago, um valor justo. Fui para o cartório, registrei o contrato. Estamos agora só aguardando o cartório devolver o contrato. Por que eu estou testemunhando isso? Porque eu fui muito tentado a abrir a porta do meu jeito, a chutar a porta e fazer do meu jeito. Mas eu tinha dito a Deus aqui domingo, Senhor, quem vai fazer é o Senhor. Eu dependo de Ti. Você vai usar os homens, mas não porque eu vou fazer isso por minha própria conta. E Deus usou os homens como Ele quis usar. E o melhor de tudo,
não devo favor político a ninguém. Estou livre. Essa era a minha maior preocupação, sabe? Eu tenho muito cuidado com essa área de política, muito. E esse ano eleitoral, meu Deus, né? Inclusive nós vamos emitir um documento oficial da igreja falando como nós vamos lidar com esse ano político, né? Com esse ano eleitoral. Mas voltando para a gente encerrar, Deus estava dizendo: Israel, ouça a minha voz é o melhor para você. Vamos terminar com o verso 16 para a gente orar. Mas a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Deus está dizendo a Israel e dizendo para nós: eu tenho um alimento de altíssima qualidade para você. Você não precisa ir buscar na lata do lixo. Você não precisa ir comer, como diz a minha amiga ali, coisas industrializadas. Ela é bem chique, né? Ela só come coisas gourmet, naturais, né? Você não precisa encher o seu estômago espiritual com o lixo do mundo. Falei isso hoje de manhã para os jovens que estavam aqui, solteiros. Guarde seu coração. Guarde seu coração. Deus tem o melhor para você. Você não precisa ficar desesperado. Você não precisa entrar naquele nível hard de desespero que se entrega a qualquer um, ao primeiro, à primeira que vem. Até eu brinquei, né? Tem pessoas que estão naquele versículo, né? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Quando está ali com seus 18, 20, 25, muitos são chamados e poucos escolhidos. Vai chegando perto dos 30, 35, aí já muda. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas o desespero aumenta. Quando chega uma certa idade, irmãos, vai aí, em todos os becos, ruas, pega cego, aleijado e traz. Né? O importante, não faça isso. Jesus está dizendo aqui na sua palavra: eu vou te dar o trigo mais fino. Eu confiei a minha vida sentimental nas mãos do Senhor, depois que eu errei muito, né? Depois que eu namorei, defraudei, machuquei pessoas, mas eu decidi entregar a minha vida sentimental. Estou falando dessa área específica. Eu decidi entregar nas mãos do Senhor. E hoje de manhã eu estava dizendo, né? Vou chamar a Cristiane aqui, a gente vai ministrar a ceia para encerrar. Mas hoje de manhã eu estava dizendo: olha que trigo maravilhoso. Né? E sabe qual foi a palavra que Deus deu a Cristiane sobre mim? Que eu era um cacho de uvas. Ixi, que caixa de uvas maravilhoso. Nós esperamos no melhor de Deus. Nós casamos virgens. Nos guardamos. Sabe, querido, e Deus está dizendo aqui: deixa eu te alimentar. Deixa eu te dar o trigo mais fino. Eu falei de manhã, né? Minha mãe, ela fazia tapioca. Eu era criança. Aí ela ia na feira, comprava o coco mesmo, quebrava o coco, aparava a água num copo e me chamava para tomar água de coco. Aí eu tomava água de coco, aí ela abria o coco, né? Até eu falei o nome, o pessoal começou a rir, mas é o nome mesmo, quenga de coco, né? Não sei por que o pessoal riu. É o nome. Fazer o quê, né? Abria o coco e ela dizia: eu vou fazer a primeira raspada aqui. Aí dava aquela primeira raspada, né? Com aquela colher que tem uns dentezinhos, né? Aí ela dizia: tome, é a flor do coco. Gente, era o mais doce, o mais macio do coco. É isso aqui. A farinha de trigo mais fina, a flor da farinha, significa a parte mais excelente. Olha o que Deus reserva para aqueles que o amam. A parte mais excelente. A gente tem que depender desse Deus. A gente tem que confiar a nossa vida nas mãos desse Deus. E não fazer as coisas do nosso jeito. Amém?
Quem quer aqui provar do trigo mais fino e do mel que escorre da rocha? Então, fique em pé. Nós vamos nos preparar para a ceia e encerrarmos com a ceia do Senhor. Então, os irmãos que vão nos ajudar servindo a ceia já podem se posicionar aqui na frente. Mas eu convido você agora a fechar seus olhos. Por favor, não se distraia. Feche seus olhos e diga: Senhor, a tua mesa é lugar de intimidade, a tua mesa é lugar de alimento. Senhor, tu tens preparado para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice está transbordando. Diga a ele: Senhor, tu preparaste, como diz aqui a tua palavra, o trigo mais fino, me sustentando com o melhor que tu tens. Diga: Senhor, me livre da teimosia do meu coração. Senhor, me livre de fazer minhas próprias vontades sem consultar o Senhor, de tomar minhas decisões sem submeter a minha vida à vontade do Senhor. Diga a ele: livra-me de mim mesmo. Livra-me, Senhor. Eu quero comer do trigo mais fino. Eu quero comer o mel que escorre da rocha, a doçura de Cristo, da pessoa de Cristo. A palavra de Deus diz: são mais desejáveis do que ouro, do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A palavra, se alimente da palavra. Doces são, Salmo 119, quão doces as tuas palavras são ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Deus tem provisão excelente para você. Você não precisa ir para um mundo para se sentir satisfeito. Você não precisa beber de uma fonte poluída. Você não precisa comer do resto que esse mundo fornece. Se você comer da palavra, se você comer de Cristo, você estará totalmente satisfeito. Submete tuas emoções, submete tua vida sentimental. Como eu acabei de testemunhar, coloca essa área da tua vida, vida sentimental, eu coloco agora debaixo do senhorio de Cristo. Senhor, nós oramos a tua palavra. A tua palavra diz que o Senhor é o pão da vida, o pão que desceu do céu, que dá vida ao mundo. E o Senhor disse: o que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. Senhor, nós vamos participar da ceia nesse momento. Os irmãos podem servir. Se você está em comunhão com Deus, se você é batizado nas águas, você pode cear conosco. Mesmo que você faça parte de um outro ministério, mas você é nosso irmão em Cristo, você pode cear.